partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E tudo que começa bem, termina bem. Estamos iniciando essa nova semana, nos consagrando a Deus, entregando nossa vida, pedindo para o Senhor que nós queremos ouvir a sua voz. Aquele que declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esse não vai faltar nada, esse vai ser conduzido às águas tranquilas, mesmo que passe por situações, porque o salmista não está dizendo que não vai passar pelo vale. Talvez o teu vale hoje é a tua família, talvez o teu vale é uma enfermidade, é uma situação aí no teu casamento, nas tuas finanças, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo que Ele está conosco. Não temas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Então, se Ele diz que não é para temer, é porque Ele vai segurar na nossa mão, mas eu preciso deixar Ele me conduzir. Eu preciso ouvir atentamente a voz do Senhor e ser conduzida por Ele. Porque senão eu vou acabar, no meio dessa tempestade, eu vou acabar me frustrando. Mas quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho meu corpo, eu não tenho minha saúde como meu tudo, eu tenho o Senhor como o meu Deus, o meu protetor, o meu ajudador, eu vou vencer cada obstáculo que eu estou passando. Claro que tem momentos que nós vamos ficar tristes, tem momentos que nós vamos ter que falar com Deus, como ontem estava falando com uma mãe, uma determinada situação com filhos, eu disse, olha, você precisa cortar o cordão umbilical. Por quê? Porque os filhos, eles são herança do Senhor, se nós temos que ensinar, mas eles têm a vida própria deles. E nós ensinando, nós conduzindo eles, se eles se desviar, é porque eles optaram por isso. Deus deu livre-arbítrio, mas vai chegar um momento que tu orar, ele vai voltar. Assim como o filho pródigo. O filho pródigo, o pai não foi atrás. Ah, como dói. Você saber que teu filho está num lugar e você queria ir lá e o Senhor disse, não, você vai ficar aqui, você vai permanecer aqui, você vai ficar em oração e quando ele vai voltar, você vai receber, por mais que ele vai estar cheio de faixas, por mais que ele vai estar cheio de ataduras, você vai ter que desamarrar e deixar ele ir. Talvez os traumas, aquilo que ele levou, os vícios, tudo isso você e eu precisamos ajudar. Mas nós não podemos obrigar eles a nada. Então nós vamos cortar o cordão umbilical e deixar eles ir. Eles têm que aprender. E quanto mais não eles vão receber da vida, mais eles vão ser resistentes, mais eles vão aprender. Agora, quando nós fizemos tudo por eles, quando nós queremos conduzir, eles carregar eles no colo, eles não vão ser umas pessoas fortes para receber os embates, porque cada vez o embate é maior, cada vez as oportunidades para as coisas erradas, para o pecado é maior. Então eles vão ter que aprender por eles mesmos, como eu e você. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios 16, do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão bem estabelecidos. Amém? Então, se eu confiar no Senhor, se eu entregar para o Senhor, os meus pensamentos vão ser bem estabelecidos. Não está dizendo que os meus pensamentos vão acontecer. Porque a palavra também nos diz lá em Jeremias, acho que é 29:11, que os pensamentos do Senhor são pensamentos melhores do que os nossos. Se não deu certo, é porque muitas vezes é livramento, não é o tempo ainda. Ele está nos conduzindo. Não quer dizer que não vai ter obstáculos, mas ele fala que ele está conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, esse descansará.
E daí você pode dizer, mas pastora, eu não tenho descanso, porque ainda não está habitando plenamente na sombra do Altíssimo. Não quer dizer que tu vai, Deus agora vai me dar trabalho, vai me trazer as coisas dentro de casa, vai ter tudo pronto, eu preciso de uma comida, chamar o Chapolin Colorado, quando eu era criança que assistia esses filmes, chamar, tá tudo resolvido. Não é assim. A minha parte eu vou fazer, a tua parte você vai fazer, eu vou trabalhar, mas eu não vou colocar minha expectativa naquele trabalho, naquele salário. Não, a minha expectativa está no Senhor, Ele que vai suprir. Porque nós vemos pessoas, amada igreja, que ganham bastante dinheiro, não conseguem, não administra o seu dinheiro, vive numa escassez, numa miséria. Se tu vai visitar essas casas, você vai ver os armários estão vazios. Às vezes não tem nem alimento direito. E a outra pessoa que vive com salário mínimo, tu vai ver os armários tão cheios, os celeiros tão cheios, porque ele sabe administrar, porque ele deixa o Senhor conduzir. Ele vai ensinar a nós a gastar. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos dar condições de nós administrar o dinheiro, de nós administrar a família que Ele nos deu, de Ele administrar o trabalho, a empresa que Ele te deu. Ele vai nos ensinar, mas eu preciso deixar. Porque nem todos sabem tudo e nem todos, às vezes não sabem tão pouco. Às vezes uma pessoa que não fez uma faculdade sabe muito mais, porque quando abre a boca são palavras de sabedoria. Eu vejo os exemplos que a minha mãe, ela me dava, o meu padrasto me dava, eles não tinham escolaridade, era o 2º ano, 3º ano, como se dizia naquela época. Mas os exemplos de vida, quando falava, era certeiro aquilo ali, porque a vida deu experiência para eles. E eu te pergunto agora, que experiência você tem com a vida que você teve até agora, com o que você passou agora? Você aprendeu com os erros? Ou você está caindo nas mesmas cascas de banana? Talvez você precisa tirar essas cascas aí que tu joga sempre no mesmo lugar e você sabe que você vai cair. Quando menos espera, passa desapercebido ali diante de uma situação, diante de um vício, diante de uma conversa. Eu não sei no que você cai com facilidade. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas fraquezas. Quantas vezes eu digo, Senhor, me ajuda? Eu não posso passar por ali porque eu sei que eu não estou o suficiente forte. Eu não posso fazer o que os outros fazem. Porque para o outro deu certo. É a mesma coisa quando eu trabalhava na área da saúde. A pessoa dizia assim: tome esse remédio aqui, para mim foi bom. A pressão baixou. Para você sim, mas para o outro não. O sistema do outro é diferente, o organismo do outro é diferente, reage diferente. Então, talvez para você foi bom, para o outro não é bom. Deu certo, às vezes tu acha que está certo e não está, porque quando o Senhor disse para Moisés, primeiro ele era para tocar na rocha, tá? Segunda vez ele era para falar com a rocha, mas ele estava tão irritado que o povo tirou a paz dele, queria tirar a paz dele, ele bateu. Ele não herdou a terra prometida. Saiu água, deu certo? Deu. Muitas coisas nós achamos que deu certo porque Deus está no negócio e Deus não está, porque às vezes falta nós ouvir a voz do Senhor. Então que essa semana, amada igreja, nós vamos começar ouvindo a voz de Deus. Quando Ele diz não é não, quando Ele diz sim é sim, eu faço prova com Deus para tudo que eu vou fazer, aonde eu vou ir, o que eu vou fazer, aonde eu vou pisar. Senhor, se é desta forma eu vou, senão eu não vou, porque eu já sei a resposta. Porque o Senhor diz para mim e para você lá em João 10, Jesus, o bom pastor. Quantas pessoas meditam no Salmo 23? Leia o Salmo 23, mas não medita, não quer dizer aquilo que você está lendo ali, você tem que colocar em prática, você tem que entender que aquela palavra ali vai te fortificar. E daí diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte,
é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. O Senhor me chama pelo nome, o Senhor te chama pelo nome. E qual tira para fora as suas ovelhas e vai adiante delas? Ele vai adiante, ele não vai atrás. E as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Porque nós não conhecemos a voz do Senhor, por isso que nós seguimos estranho muitas vezes. Pessoas chegam e dizem, vai por aqui, vai por ali, e você vai, você quebra a cara, você bate a cabeça, você está machucado, você está ferido, e muitas vezes não sabe voltar. Mas o Senhor é aquele que se compadece, porque Ele diz que Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Talvez eu e você distraídos em situações se perdemos. Eu vejo pessoas que estavam na presença de Deus. Não estou falando de se afastar de um templo. Estou falando de se afastar da igreja. Da presença de Deus, perdão. Pessoas que não conseguem mais voltar porque escutaram vozes estranhas. Vozes dizendo, vem por aqui. Ah, se você tiver dinheiro. Ah, se você fizer isso. Ah, se você usar isso. Ah, se você vender o teu corpo. Se você falar, se você roubar, se você fizer coisas erradas. Se você traficar, você vai ser feliz. Esqueceu. Ouviu a voz do enganador. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornando, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vier antes de mim são ladrões e saltadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvará e entrar, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma vida digna, uma vida de paz, uma vida de experiências com Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo deu a vida. Aqueles que você muitas vezes quer seguir, deram a vida por você. Você está aí frustrado como eu também me frustrei quando eu confiei em pessoas que se diziam religiosas, cristãs. Confiei. Mas ele está dizendo que ele é o nosso pastor. Que dá vida por mim e por você. A pessoa até diz, eu vou te ajudar. Ele está aí com você quando você tem dinheiro, quando você tem um recurso. Quando ele quer alguma coisa de ti que beneficia ele. Que beneficia ela. Você diz um não para ver, você vai conhecer. E Jesus vai dizendo, mas o mercenário não é o pastor, de quem não são as ovelhas. Se vir o lobo, a deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, o inimigo das nossas almas, ele vem, ele te promete facilidades, mas ele não diz para você que vai entrar dificuldade quando você tá aí com o teu casamento arrebentado, porque você olhou, porque você fez coisas que não devia de fazer. Ele te larga, ele te deixa. Quando ele te leva para os vícios, te aparece um monte de amizade que te oferece as coisas. Depois você tá aí, você tem que roubar, você tem que matar, você tem que fazer coisas que você não gostaria de fazer para sustentar o vício.
Ele te abandona, mas Cristo não nos abandona. Aleluia. Ele não deixa que o inimigo nos arrebate. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Cadê aquelas pessoas que te persuadiram para você? Vem para cá. Como hoje nós vemos, falam e é verdade, muitos pastores mercenários que estão tirando a lã das ovelhas. Mas na verdade, porque eu vou pro monte, porque eu vou orar por você, eu vou pagar preço por você, mas você tem que pagar essa quantia em dinheiro para mim, você se esforça e você dá. E eu já caí nessa lábia, hoje eu sei que o véu se rasgou e eu posso entrar, eu posso orar, eu posso clamar, eu posso falar das minhas necessidades pro meu rei. Aleluia. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Você conhece a voz do Senhor? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outra ovelha que não são desse aprisco, também me convém agregar estes, e a elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la e torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para retomar e torná-lo, este mandamento que recebi do meu Pai. Se você tem o Senhor como teu pastor, não te preocupa, mas você precisa saber discernir a voz do Senhor. Estou falando para você, estou falando para mim. Quando o Senhor, há poucos dias o Senhor falava, não faça isso. Eu vou fazer isso por você, não faça, não é da tua maneira, é no tempo que eu quero. Eu estava ansiosa por algumas coisas. E o Senhor falava, te acalma, te aquieta. Eu estou cuidando dos mínimos detalhes e o Senhor cuidou. E está cuidando. Pastora, mas eu não consigo discernir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que nos santificar para nós ver. Não porque Deus não vai fazer, Ele continua fazendo. Mas eu não vou ver porque eu estou no meio da bagunça. Eu tenho que colocar minha casa em ordem. Nesse início de semana dizer, Senhor, toma as rédeas da minha vida, conduz o meu barco. Me conduz a essas águas tranquilas, porque é isso que eu preciso. Eu preciso ouvir tua voz. Papai querido, papai amado. Em nome do teu filho amado Jesus, nós estamos aqui diante de ti, Senhor, nos consagrando, Pai. Entregando a nossa vida a ti, que tu és o nosso pastor, aquele que cuida, Pai. Aquele que zela, aquele que entregou a vida por nós, Pai. Quantos estão aqui frustrados, Pai? Porque entregaram sua vida para o mercenário. Ouviram a voz dele, Senhor. E hoje estão frustrados, perdidos, desorientados. Mas a tua palavra vem, Pai. Nós queremos entregar tudo diante de ti, Pai. Nos consertar contigo nesse dia, nos consagrar, Pai, os nossos pensamentos, Pai, a nossa mente, que está tão deturpada, quando a tua palavra diz que a nossa mente precisa estar cristificada, a nossa mente precisa estar renovada em Cristo Jesus. Renova, Senhor, os nossos pensamentos, consagramos a Ti, os nossos olhos, Pai, os nossos ouvidos, Pai, que muitas vezes têm ouvido essas vozes negativas.
que o inimigo diz que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que somos derrotados, que somos frustrados, que nascemos para viver desse jeito. Nós temos que repreender essas vozes e dizer: não, me consagrei a Deus, e o Senhor já disse que deu tudo certo. Os planos dele não se frustrarão, os projetos dele não se frustrarão na minha vida. Eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que rebater o inimigo, eu tenho que detonar esses dardos inflamados do inimigo com a palavra do Senhor. Por isso que eu preciso meditar na tua palavra, Pai, nos dá gosto pela tua palavra. Nos consagramos a ti, Pai, a nossa boca, a nossa língua, Pai, que fala tantas coisas, Pai, que até amaldiçoa muitas vezes a própria vida. Não consigo, não posso. Quando o Senhor diz para Jeremias: não diga mais isso, Pai. Nós consagramos a nossa boca, a nossa língua, Pai. As nossas mãos, Pai. Que as nossas mãos sejam para acolher, para abraçar e não para apontar, Senhor. Os defeitos dos outros, os pecados dos outros, Pai. Mas nós consagramos, Senhor, as nossas mãos. Os nossos pés, Pai. Que nós vamos ser direcionados por Ti, que vamos pisar aonde os santos podem pisar. Aonde o Senhor mandar, nós vamos, Pai, mas quando o Senhor não mandar, nós não podemos ir, Pai, porque nós estamos desobedecendo. Ah, mas eu estou fazendo a obra, mas o Senhor não disse que era para você ir lá. O Senhor não disse que era para mim ir lá. Mas quando o Senhor ordenar, nós precisamos ir, Senhor. Que nós vamos ter discernimento e sabedoria, Pai, que os dons do Teu Espírito Santo venha sobre nós agora. Invocamos o Teu nome, Senhor, sobre a nossa vida. Colocamos as nossas finanças, Senhor, na Tua presença. Pai, no Teu altar consagramos a nossa casa, Pai. O alimento que entra para dentro da nossa casa, Pai, as vestes, Pai. Todos os equipamentos, Pai. Tudo que nós usamos, Pai, essa empresa, microempresa, esse carro, Pai. Ah, Senhor, tanta confusão quanto eu disse essa semana, Pai, com o inimigo. Ele tenta nos entristecer muitas vezes, Pai. Mas como eu disse, Pai, tudo é Teu. Tudo é Teu, Pai, tudo é Teu. Por que está acontecendo? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. E eu estou aqui para Te agradecer, Pai. Porque eu tenho ouvido a Tua voz, Senhor. Que acalma meu coração. Que quando eu sinto, Pai, a Tua presença, as lágrimas descem, Pai, porque o Senhor, eu sei que Tu és cura, que Tu és libertação. Assim eu quero entregar, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, Pai. Esses remédios que Teus filhos tomam, essas carteiras de trabalho, consagrando tudo a Ti, Pai. Essa viagem que Teu filho e Tua filha quer fazer, Pai. Não deixa fazer coisas que não é para fazer, Pai. Ah, porque eu quero, mas muitas vezes é coisa do mercenário, Pai. Nós temos que saber discernir a Tua voz, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos 3 poderes, Pai, derruba do trono poderoso e leva os humildes. Meu Deus e meu Pai, que nós não viemos mais, Senhor, a julgar ninguém. A nossa parte é orar, Pai, e ter discernimento, Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, eu Te louvo e Te agradeço, porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, meu Pai. Eu oro pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Entra com a Tua providência, Pai. Vidas que não Te conhecem, Pai. Vidas que estão, Senhor, cheias de carrapicho, Pai. Estão pesadas, porque não Te conhecem, vão amontoando, Senhor, pecado sobre pecado, mas que o Senhor venha, Pai, a falar com essas vidas, Pai, com a nossa família, com os nossos filhos, Pai, com os nossos familiares, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor, Pai, possa falar com essa que se desviou, que ela possa voltar para a Tua casa, meu Deus. Tu és o bom pastor. E nós cremos, Pai, Tu és a porta de entrada, Pai, dessas dificuldades. Nós entramos até a Ti, mas é a porta de saída, é a porta de escape, Pai, porque o Senhor sabe como nos reposicionar e como nos conduzir, Senhor, às águas tranquilas, meu Deus. Eu oro pelo ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente. Abençoa Teu filho, abençoa a missionária Rosa, os dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos. Abençoa, Senhor, e consagro a Ti, Senhor, essa semana. Meu Deus e meu Pai, as vidas que têm compartilhado esse áudio aqui no Brasil, fora do Brasil, Deus, Tu conheces cada vida, Pai, Tu sabes as necessidades de cada um, Pai.
As vidas, Pai, que o Senhor está conduzindo, Pai, está tão difícil. Vidas que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, Pai, vidas que não têm mais sentido. Jovens, Pai, que querem tirar sua própria vida. Quantas mães sofrendo, meu Deus. Visita os presídios, Pai, visita as comunidades terapêuticas, vai libertando os teus filhos, Pai. Eu sei que tem projetos, Pai, se a mãe e o pai estão orando, se tem alguém orando, Pai, eu sei que o Senhor fará grandes coisas. Muito obrigado, Pai, fica conosco nesse dia e que nós venhamos, Senhor, a ouvir plenamente a Tua voz, Pai, que esse domingo, esse primeiro dia da semana, nós entregamos tudo a Ti, que seja consagrado a Ti, meu Deus, e sabemos, Pai, que o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz, que nós vamos ouvir a Tua voz, Pai, tira toda a surdez espiritual, Deus, meu Deus. Abre os nossos ouvidos, que haja um éfata de Deus e os nossos olhos, Pai, para que nós venhamos a ver, Pai, aquilo que Tu fazes, Pai. Senhor, faz tremer o deserto, Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso falar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Senhor, se nós ouvir Tua voz, nós vamos ter segurança. Se nós ouvir Tua voz, Senhor, nós vamos prosperar, meu Deus. Nós vamos ser conduzidos, Senhor, a essa pastagem verdejante, Pai. Que o Senhor venha calar todas as vozes, Pai, que dizem que não vai dar certo, que não vamos conseguir. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Declaramos essa semana consagrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. E não esqueça, se tu tem o Senhor como teu pastor, não importa o que você está passando, Ele está contigo. Amém? Louvado seja Deus.